Oi, gente, para quem tá me vendo de manhã, um bom dia, para quem tá me vendo à tarde, uma boa tarde, e para você que tá me vendo à noite agora, uma boa noite. Eu tô gravando direto do celular com fone porque se eu fosse ligar todo aquele esqueminha de som, essas coisas ia acabar demorando muito e não ia conseguir gravar hoje para vocês. E assim, peço desculpas pela demora, né? Perdão aí, gente, vocês que têm a expectativa dos meus vídeos e acabo demorando para postar, muita correria, virada de ano, muita coisa acontecendo, né? Muitas novidades vindo, graças a Deus. E estamos vivendo aí cada dia, como diz a própria escrituras, né? Basta a cada dia o seu mal. Temos muitas coisas, né? Estamos vivendo muitas coisas para serem decididas, serem organizadas, né? Começo do ano é aquelas dívidas de sempre e estamos aí. Graças a Deus achei um fôlegozinho para estar aqui com vocês e sem enrolação mais, eu creio que esse vídeo pode demorar um pouquinho mais do que aquilo que foi esperado. Eu dei dica para vocês de como acelerar os vídeos, né, quando passa um pouco do tempo. E também eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado aqui. Obrigado por me permitir, assim, por permitir que eu faça parte da vida de vocês, da história de vocês. Muito obrigado. E retomando tudo aqui, toda a visão, todo o processo, todo o projeto, tudo aquilo que foi começado, né? Eu tenho colocado muita coisa aqui sobre hierarquia e autoridade. E nós temos aquele versículo de Romanos do capítulo 13, versículo 1 e 2, que fala que todo ser humano deve ser sujeito à autoridade, que não existe autoridade que não seja constituída por Deus, e que aquela pessoa que se rebela à autoridade está se rebelando contra a ordenança de Deus, porque as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Isso, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a pessoa de Deus e sobre a constituição do reino de Deus. E inquestionavelmente, se nós formos falar da pessoa de Deus, inquestionavelmente a pessoa de Deus é amor, de acordo com o que as escrituras sagradas nos falam. Que nem nós temos o versículo na carta de 1 João, deixa eu ver minha colinha aqui, na carta de 1 João capítulo 4, versículo 8 e 9. Eu estou com a Bíblia na linguagem simplificada, vai balançar um pouco a imagem porque estou com a mão no celular, estou segurando com a mão, não está travado nenhum suporte e eu estou com fone também, então vai bagunçar um pouco aqui. Os irmãos tenham paciência, vocês que me escutam, paciência. Né? Vamos lá, 1 João capítulo 4, versículo 8 e 9. A Bíblia que eu estou lendo é da linguagem simplificada. Está escrito assim, 1 João capítulo 4, versículo 8 e 9. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. De acordo com essa passagem de 1 Pedro capítulo 4, quando ele declara a pessoa de Deus como sendo amor, ele fala Deus amou, Deus, como fala lá no Evangelho de João, que eu falei no último vídeo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aqui mais uma vez, na carta de 1 João, ele fala, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Deus, ele nos amou e ele nos presenteou com o seu próprio Filho. Ele enviou o seu próprio Filho a nós, sendo nós indignos do amor, da graça de Deus. Isso eu falo não por ser crente ou não ser crente, que nem eu confesso, sempre falo aqui, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu frequento uma denominação evangélica, sou submisso aos meus líderes, pastores, pastoras, tenho muitos amigos pastores, e assim,
dentro da denominação a qual eu frequento, eu realmente tenho que seguir os princípios da denominação. Eu não cito o nome aqui porque as ideias que eu posto aqui nos vídeos podem não ser coerentes com as ideias, com as tradições que a denominação a qual eu frequento defende. Por isso eu não falo aqui, eu sou da igreja tal, tal, pastor tal, até porque isso também é irrelevante, né? O que eu tenho trazido muito aqui é a respeito dos princípios de Deus, né? Como eu falei em alguns dos vídeos atrás, eu só não lembro qual, quando eu comentei aqui que o ateu ele questiona no seguinte: mas se Deus existe, por que que ele permite que aconteça tanta desgraça no mundo? Por que que ele permite que crianças passem fome? Por que que ele permite que aconteça a morte, assassinatos? Por que que ele permite que aconteça tanta destruição, tanta maldade, né? E nesse vídeo eu até citei um versículo de um salmo que eu não vou lembrar qual é o versículo, que ele fala claramente assim, que Deus ele construiu os céus e formou a terra, só que ele deu a terra ao homem para que o homem velasse por ela. E assim sendo, todos nós seres humanos, homens, mulheres, nós, todos aqueles que são conscientes das suas ações, hão de prestar contas um dia diante do trono do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eu estou dizendo aqui que a pessoa de Deus é amor. A pessoa de Deus é amor. Mas a constituição do reino é justiça. Nós vamos chegar aqui daqui a pouquinho. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre o amor de Deus, sobre a pessoa de Deus e como que é a característica da pessoa de Deus, sendo que ele é amor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu olhando a colinha de novo. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, deixa eu abrir a Bíblia aqui, perdão pela bagunça da imagem, está balançando tudo. Papai do céu, tem misericórdia de nós, né? No 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 a 7, ele fala as características do amor, da pessoa que é amor. E olha lá, ele diz claramente assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Olha que interessante. Isso na tradução da linguagem simplificada, da linguagem de hoje. Mas esse versículo, na linguagem tradicional, fala assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E aqui na tradução simplificada tá: quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com esperança, paciência e fé. Isso na linguagem simplificada. Porém, na linguagem tradicional fala de uma forma mais profunda, são palavras mais profundas, né? Mas como eu estou lendo na linguagem simplificada, vamos continuar por aqui, senão eu vou esticar muito tempo também esse vídeo. Então, uma das características de quem ama é a paciência. Deus é bondoso com nós. As escrituras falam assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E tem uma passagem bíblica que o Deus Todo-Poderoso ele declara pela boca do profeta assim: porventura pode a mãe esquecer do filho recém-nascido, qual ainda mama? E aí ele fala assim de uma forma muito mais forte, ele fala: ainda que essa mãe venha a se esquecer desse filho, eu jamais
me esquecerei de vocês. Eu jamais me esquecerei de vocês. Então, Deus ele declara claramente a profundidade do amor que ele tem por nós. Aí você me pergunta de novo, como eu comentei lá do vídeo anterior, aí você me pergunta, mas Deus nos ama tanto e ele permite que nós soframos assim? Soframos, eu nem sei se é dessa maneira que pronuncia. Por que ele permite que haja tanto sofrimento se ele nos ama? Se ele, sabe, ele nos ama tanto a tal ponto que entregou o seu próprio filho, por que ele permite que ainda haja sofrimento no mundo? Aí nós vamos entrar naquilo que é a constituição do reino. Mas daqui a pouquinho, eu ainda vou ler mais um versículo que está em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Aqui no Ezequiel, capítulo 33, ele está falando com o profeta, advertindo o profeta, falando da responsabilidade ministerial do profeta, e aí ele declara algo interessante para o profeta. Ele fala lá em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, ele declara para o profeta assim, diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Então nós vemos que a pessoa de Deus se preocupa com o nosso bem-estar. A pessoa Deus se preocupa com o nosso bem-estar. E ele nos envia os servos, os orientadores, aqueles que são mais sensíveis a ele, para nos orientar, nos aconselhar, nos conduzir de uma forma correta. E por que o mundo sofre ainda hoje, se Deus nos ama tanto? É porque nós, seres humanos, somos orgulhosos, temos os nossos corações fechados, somos egoístas e pensamos sempre em nós mesmos, no nosso bem-estar momentâneo, e não nos aprofundamos a pensar na existência da humanidade como um todo. Nós não pensamos no coletivo, nós pensamos só no nosso umbigo e queremos nos satisfazer, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja de todas as formas possíveis. Nós buscamos a nossa própria satisfação terrena. Nós não buscamos seguir princípios, nós não buscamos seguir regras, e nós podemos parar e pensar que nem nós temos as obrigações nossas do cotidiano, do dia a dia, e aí nós chegamos no final de semana, muitos chegam no final de semana e falam, eu vou pra balada mesmo, eu vou beber porque eu mereço, eu batalhei a semana inteira, eu tô cansado, eu vou curtir. Mas curte inconsequentemente, sem pensar no dia de amanhã, e acaba se relacionando num relacionamento errado, se envolvendo, se relacionando num relacionamento errado, perdão gente, sabe, se envolvendo num relacionamento errado, criando alianças e vínculos com pessoas e entidades espirituais que não conhecem nem sabem. Muitas vezes as pessoas se comprometem com coisas e com outras pessoas, e isso abre caminho para que coisas ruins se aproximem deles, e eles estão lá pensando, eu mereço, porque eu trabalhei a semana inteira, eu trabalhei o mês inteiro, eu me dediquei na faculdade, no trabalho, então eu vou curtir. E nós vemos o que acontece, muita atrocidade e malignidade no meio da população por causa dessas coisas. Muitos se acham no direito de se apossar de bem alheio, de furtar, de roubar. Por que uma pessoa rouba? Porque ela se acha no direito.
de possuir o bem que a outra pessoa adquiriu. Ela acha, eu também mereço, e vai lá e rouba. E aí ela abre espaço para que entre maldição na vida dela. Ou aquele que se empolga e acaba se envolvendo com coisas ilícitas, com entorpecentes, ou aqueles até que se empolgam em outra área e acabam se relacionando com pessoas que trazem coisa ruim, ainda que a pessoa não seja má, mas só o fato de estar se relacionando sem compromisso, se entregando aos prazeres da carne, né? Eu falei que nem crente agora, né? Se entregando aos prazeres momentâneos ali daquela situação, sem pensar nas consequências. Então vem quantas gravidez indesejadas, quantas doenças sexualmente transmissíveis, quantas pessoas que caem no vício da bebida e no vício das drogas, porque começou dessa maneira. Então são brechas e falhas que nós cometemos e que verdadeiramente entristece o coração do Senhor Deus Todo-Poderoso. E colocando essa questão, eu quero falar agora daquilo que é a constituição do reino. Nós vivemos um sistema diferente, democrático, presidencialismo, e nós não temos noção do que é uma monarquia. Nós tivemos o rei de Portugal aqui no Brasil quando houve a guerra e eles se refugiaram para cá, e o Brasil, de colônia de exploração, acabou se tornando a capital do Império Português. E assim, nós éramos na América uma capital europeia. Ó, que maluquice, né? Mas nós não temos assim, a cultura, a visão de como é uma monarquia, né? E Deus, por ser, sabe, a pessoa de Deus é inexplicável de uma forma humana para falar claramente, abertamente como é a pessoa de Deus. Mas eu estou trazendo algumas características aqui. E a constituição do reino de Deus, a constituição do reino de Deus, não é aquilo que Deus deseja, mas ele é justo e ele precisou ter uma constituição, e essa constituição independe da vontade de Deus. É como a lei, a regra, não importa se o juiz está feliz ou triste, não importa se o juiz é seu amigo ou um estranho, a lei precisa ser cumprida. Não importa, por exemplo, nós temos um presidente, não importa qual é o desejo do coração do presidente, em certas circunstâncias, em certas situações, ele não faz o que quer, ele tem que seguir a Constituição do nosso país, e a decisão que vai ser tomada tem que passar ainda pela Câmara, pelo Senado, tem que ser aprovado, criado um projeto de lei para que uma decisão séria seja tomada a respeito da nação. Compreende isso? E assim são os princípios do reino de Deus. Independe da vontade de Deus. Só que Deus, ele, por ser tão amoroso, ele nos enviou o seu Filho para que através do seu Filho nós alcancemos a graça de estar na presença de Deus e começar a conduzir a vida de uma forma digna, de uma forma reta, que seja aprovada pelas regras, pela constituição do reino de Deus. Tá entendendo a missão do Filho de Deus? O reino, de acordo com a constituição do reino, era impossível o homem se achegar a Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos enviou o seu Filho para que, através do seu Filho, nós pudéssemos alcançar a graça e passar a viver de acordo com a constituição do reino. E esse é o desejo que o Senhor tem para nós. Como eu acabei de ler em Ezequiel, ele não tem prazer que uma pessoa que vive errada seja condenada e morra. Ele não tem prazer na condenação da pessoa que vive errado. O prazer que Deus
tem é de que aquela pessoa que cometeu erros, que cometeu falhas, que cometeu infrações, sabe, que foi condenada, que está sendo punida pelo erro, que essa pessoa mude de atitude e pare de errar, pare de pecar, né? Usar a palavra pecado, pare de pecar, pare de transgredir e comece a viver de acordo aos princípios do reino, para que ela seja uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma pessoa digna de estar na presença de Deus, através da constituição do reino. Por isso o Senhor nos enviou o seu Filho, porque ele não pode cancelar a constituição do reino. Se ele pudesse, ele mudaria as regras. Fala, não, todo mundo está na minha presença porque eu amo todo mundo e vem todo mundo para cá porque eu te amo. Vem para mim porque eu te amo. Não importa o que você está fazendo, só vem, né? E para que nós tivéssemos esse acesso ao amor de Deus, ele manifestou o amor dele através do seu Filho Jesus, que veio e morreu, entregou a própria vida por nós, para que nós tivéssemos uma segunda chance de não errar mais, de não transgredir mais, porque a nossa transgressão gera punição, assim como a lei de trânsito, o guarda de trânsito, quando nos para, ele não nos para conversar, ele nos para aplicar multa. Sabe? Quando o radar fotografa, né, a nossa placa, porque nós estamos em excesso de velocidade, nós não vamos receber uma cartinha falando, se você andar em excesso de novo, você será punido. Não, já vem a punição, já vem a multa. É lógico que, de acordo com a Constituição do nosso país, nós temos o direito a recorrer da multa, mas a multa já vem pronta. E assim é a constituição do reino. Antes de nós sermos punidos, a graça de Deus vem e nos mostra aonde nós estamos errando. E essa graça de Deus nos aconselha a mudarmos as nossas atitudes para que não sejamos punidos. Só que, como eu disse um pouquinho atrás, nós somos orgulhosos, nós somos egocêntricos. Nós olhamos para o nosso próprio bem-estar, para o nosso prazer momentâneo, e não entendemos que precisamos o quê? Nos sujeitar, nos submeter à autoridade e à hierarquia, né? Nós precisamos entender isso, nós precisamos pôr isso em prática, para que tenhamos uma vida digna, uma vida reta, uma vida abençoada por Deus. E falando sobre o reino de Deus, em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, eu vou abrir aqui na linguagem simplificada, Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17, eu vou achar, só um instantinho aqui. Pois o reino de Deus não é comida ou bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na linguagem simplificada está escrito aqui assim, Romanos capítulo 14, versículo 17, está aqui. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas o de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Falando sobre o Espírito Santo, lá no Evangelho de João, o Senhor fala para nós sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria e ele seria o nosso conselheiro, nosso advogado. Tem algumas palavras ali, mas porque não tem uma palavra em português para dizer claramente aquilo que o Espírito Santo é para nós hoje. Na tradução não achou uma palavra que declare exatamente aquilo que fala na linguagem original. Mas o Espírito Santo é como se fosse o nosso guardião, o nosso tutor, o nosso treinador, aquele que nos instrui a viver
de uma forma digna na presença de Deus. Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Já passou um pouquinho os minutos que eu falei que ia tentar fazer menos, mas é impossível. Tô tentando de todas as formas, mas é muito difícil realmente entrar no assunto das coisas de Deus e ser rápido. Eu gosto muito de estar na presença do Senhor, falando das coisas do Senhor. Eu sinto dentro do meu coração, assim, dentro do meu ser, uma satisfação muito grande de poder falar através dos vídeos a respeito das coisas de Deus e de uma forma livre, né? Sem aquele regimento de uma denominação, seja qual for, sem aquela, né, seguindo as tradições eclesiásticas, mas falando da pessoa de Deus de uma forma simplificada e aberta para que todos possam ouvir, independente de religião, de crença, de princípios, mas todos podem ouvir, independente de qualquer coisa. E é isso que, na verdade, a pessoa de Deus almeja, que todos tenham conhecimento daquilo que Deus deseja para toda a humanidade. Isso é a verdade. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça que existe diante do trono do Deus Todo-Poderoso para toda a humanidade. Esse é o desejo do coração do Senhor. E falando sobre o desejo do coração do Senhor, sem sair do ponto hierarquia e autoridade, o próximo vídeo que eu vou postar aqui, eu vou estar falando sobre política. Vai ser um assunto meio indigesto, porque política ninguém gosta, né? Ninguém gosta de política. Só que como nós temos lido em Romanos, no capítulo 13, que não existe autoridade que não seja instituída por Deus. E que aquele que se rebela, que se opõe à autoridade, se opõe à ordenança de Deus. Então nós precisamos entender qual é a posição, a nossa posição diante das nossas autoridades e qual é aquilo que o Senhor tem determinado sobre as nossas autoridades. Porque uma coisa é certa, se eu pecar vivendo a minha vida, o meu cotidiano, eu vou prestar contas daquele meu pecado diante do Senhor. Mas se, por exemplo, eu fosse um líder de uma cidade, de um estado, de um país, e viesse a errar diante do Deus Todo-Poderoso, eu ia prestar contas não só de mim, mas de mim e de todos aqueles que sofreram a consequência por causa do meu erro, por causa da minha posição de autoridade. Então, como o próprio Senhor Jesus fala em um dos sermões dele, lá nos evangelhos, ele fala assim: aquele a quem muito se confia, muito mais lhe será exigido. Então nós precisamos entender isso. E as escrituras nos aconselham como nós devemos lidar com as nossas autoridades, como nós devemos honrar as nossas autoridades através das nossas ações. E ali mesmo no capítulo 13 de Romanos tem a passagem das escrituras que falam assim: se você não quer temer a autoridade, faz o bem. Porque não existe punição para quem faz o bem. Não existe punição para quem pratica o amor, para quem pratica a misericórdia, para quem pratica a bondade. Não existe punição contra essas práticas. Compreende isso? Não existe punição para quem pratica o bem. Então, não quer temer a autoridade? Faça o bem. E você ganhará, né, louvores dela. Você será honrado pelas suas autoridades quando você pratica o bem. Compreende isso? Entendam isso. Então não importa se você é evangélico, católico, espírita, ateu, porque tem muitos ateus que são mais decentes, posso dizer claramente assim, são muito mais discretos e decentes do que muitos evangélicos, né?
E eu conheço muitos ateus, conheço muitos evangélicos, conheço pessoas que dão um bom testemunho mesmo sendo ateus, e conheço muitos evangélicos que infelizmente escandalizam o evangelho, escandalizam o nome do Senhor. E sobre essas pessoas, sobre essas questões, nós vamos estar falando aqui também. Então o próximo vídeo, gente, eu vou estar falando sobre política. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque eu vou entrar em assuntos detalhados a respeito do nosso país, o Brasil, desde o descobrimento até hoje. Lembrando que eu comecei a postar esses vídeos aqui na internet, o meu primeiro vídeo foi feito lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no ano de 2020. E de lá para cá o Senhor tem incomodado o meu coração e me dado uma direção para estar falando aqui. E esses vídeos são testemunho de que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Eu me despeço aqui, gente, já são 31 minutos de vídeo. Muito obrigado para você que teve paciência comigo. Lembra dos conselhinhos que eu dei sobre como acelerar o vídeo? Eu sei que eu falo devagar, então dá para acelerar e ouvir e compreender. Um grande abraço a todos e que o Senhor, com a sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe. Amém.